Capítulo 295 Venda de espíritos demoníacos. Nili e Gulan desajeitadamente se entreolharam sem saber como iniciar uma conversa. Só então, Gubei entrou. Gubei inexpressivamente olhou para ele. Nili, por que você está aqui? Notícias estão circulando. Eles dizem que você e Murongil tiveram alguns conflitos nas ruínas espectrais. É verdade, ele disse com uma ligeira pausa. Nili tinha uma cara séria quando disse: você não precisa se preocupar com meus sentimentos. Você disse conflito? Que conflito? Eu nem sequer cheguei ao reino do destino celestial. Como eu poderia fazer frente a ele? Naturalmente, ele me esmagou. Ele mesmo tomou todas as escamas da alma que reuni. Gubei nunca esperava que Nili admitisse tão facilmente. Gubei acariciou seu amigo na cabeça e sorriu. Então o que você vai fazer? Murongil ainda é muito forte. Tenho medo de que mesmo nós dois juntos não consigamos enfrentá-lo. Nili respondeu calmamente: eu não tenho escolha além de suportar por agora. Eu tenho outro assunto que requer sua atenção. Gulan não podia deixar de levantar a cabeça para Nili. Se qualquer outro jovem se encontrasse na situação de Nili, ele provavelmente estaria mais que enfurecido. Ela nunca esperou que Nili lidaria com isso com tanta calma. Gubei bateu em seu peito e anunciou: diga. Não importa qual a situação, eu vou fazer o meu melhor. Eu quero que você me ajude a adquirir espíritos demoníacos com taxa de crescimento comum, bom ou excelente. Quanto à quantidade, por favor, adquira o maior número possível, disse Nili. Com as palavras de Nili, Gubei coçou a cabeça. Eu não sei por que você iria querer tantos espíritos demoníacos. A maioria dos espíritos demoníacos do reino das ruínas dracônicas eram de alto grau com linhagem do dragão. Eles são todos muito melhores do que os espíritos demoníacos comuns que você quer. Eu não preciso de nenhum espírito demoníaco com linhagem do dragão. Se nós estamos apenas falando de espíritos demoníacos comuns, apenas aqueles com taxas de crescimento extraordinário ou Deus são bons para a batalha. Os comuns com baixas taxas de crescimento são basicamente inúteis. Gubei estava bastante confuso. Se você deseja integrar-se com um espírito demoníaco, eu com certeza posso te dar um melhor. Eu tenho meus próprios usos para eles. Por mais que você gaste recolhendo os espíritos demoníacos, eu vou pagar no futuro. Nili continuou: eu preciso de um monte deles. Quanto mais melhor. Gubei pensou sobre isso um pouco, então disse: não devem custar muito esses espíritos demoníacos comuns. Não há muitos no reino das ruínas dracônicas, mas há nos reinos menores. Posso mandar alguém procurá-los, então eu vou ser capaz de obter-lhe um lote em um curto espaço de tempo. Nili deu um leve sorriso. Então eu vou te incomodar. Gubei riu. Por que ser tão educado? Nós somos irmãos. Além disso, você ainda salvou minha irmã. Em pouco tempo, Gubei terminou os preparativos e enviou alguns especialistas do Reino Destino Celestial aos reinos menores para caçar espíritos demoníacos comuns. Foi uma tarefa pequena para eles, é claro. No entanto, desde que Nili tinha pessoalmente confiado essa tarefa para Gubei, tudo teria que ser muito reservado. Portanto, Gubei só enviou seus assessores de maior confiança. No espaço de um único dia, os homens de Gubei conseguiram reunir mais de 20.000 espíritos demoníacos de um dos pequenos reinos mais próximos.
Nili recebeu o primeiro lote de espíritos demoníacos e voltou para seu quarto para começar a refiná-los. Haviam poucos dentre estes 20.000 que tinham taxas de crescimento boas ou mesmo excelente. Nili começou o processo de refino, colocando 10 espíritos demoníacos da mesma taxa de crescimento no pote do demônio do pesadelo. Fazia algum tempo desde a última vez que refinou espíritos demoníacos, mas ele ainda conseguiu operá-lo facilmente. Refino falhou. Refino falhou. Refino completo. Nili refinou lote após lote e o pote do demônio do pesadelo continuou a produzir espíritos demoníacos com taxas de crescimento mais elevadas. Quanto mais ele refinava, mais energia o pote do demônio do pesadelo absorvia a partir dos espíritos demoníacos desintegrados. Nili ficou em seu quarto e continuou a refinar os espíritos demoníacos. No primeiro lote de 20.000, havia pouco mais de 30, com taxas de crescimento nível Deus. Em circunstâncias normais, um espírito demoníaco com uma taxa de crescimento nível Deus, mas sem linhagem do dragão, são vendidos apenas por algo entre 30 a 50 pedras espirituais. Isso já seria considerado uma soma enorme. Afinal, os alunos comuns, além daqueles que, como Gubei que tinha fundos, teriam dificuldade para conseguir 30 a 50 pedras espirituais para gastos livres. Qualquer um de uma família como Gubei definitivamente escolheriam se integrar com um espírito demoníaco que possuísse linhagem do dragão, ou talvez mesmo a linhagem ancestral. Pessoas como eles não gostam de espíritos demoníacos comuns, mesmo que com uma taxa de crescimento nível Deus. Embora pessoas como Murongil e Agaurong estavam tentando impedi-lo de obter mais pedras espirituais, Nili definitivamente não ia esperar impotente pela morte. Se ele não podia ganhar as pedras espirituais das ruínas espectrais, então ele poderia ganhar de outras maneiras. Afinal, você pode morrer se prender a urina, NT, não é um ditado chinês mas é dito frequentemente. Uma vez que ele obtiver pedras espirituais suficientes, seu cultivo sofreria um grande aumento e ele logo iria superar Murongil. Nesse momento, Lu Piao e Xiaoyu voltaram para o pátio. Nili estava curioso sobre o rosto machucado de Lu Piao. Lu Piao, o que aconteceu com você? Lu Piao estava extremamente irritado e só se tornou mais furioso quando ele pensou nisso. Não me lembre. Eu coletei mais de 3.000 escamas das ruínas espectrais, mas todas elas foram roubadas por subordinados do desprezível Waling. Eu mesmo fui agredido por eles. Xiaoyu amargamente sorriu. Eu também encontrei o mesmo problema, mas eu saí um pouco melhor, uma vez que não poderiam me derrotar com o seu nível de força. No entanto, eu só consegui recolher um pouco mais de 5.000 escamas da alma durante esses 2 dias. Depois que saí, ouvi a notícia de que você saiu um dia mais cedo do que eu. Nili concordou. Sim, eu encontrei Murongil e ele arrancou 20.000 escamas da alma que eu tinha reunido. Parecia que este problema não era só dele mesmo. Lu Piao e Xiaoyu estavam sendo perseguidos. Xiaoyu ainda era bastante forte, para que pudesse resistir a eles. No entanto, Lu Piao não poderia fazer o mesmo. Originalmente, os 3 deveriam ter colhido lucros em vez de prejuízo ruínas espectrais com base em seus pontos fortes. No entanto, tudo foi interrompido por esses vermes. Lu Piao disse, irritado, não é de admirar que Murongil conseguiu estabelecer um novo recorde para si mesmo no momento em que saiu. Então é assim que ele conseguiu mais de 120.000 escamas da alma.
Xiaoyu tirou todas as 160 pedras espirituais que ele conseguiu recolher e disse: eu consegui recolher algumas, então podemos dividi-las. Esta foi a primeira vez que ele conseguiu tantos. Afinal, sua força passada era incomparável à sua força atual. É uma pena que ele só conseguiu recolher tão poucas durante a oportunidade de uma vez por mês. Apesar das 160 pedras espirituais de Xiaoyu serem uma quantidade enorme, ainda não era suficiente para eles. A energia celestial contida em 100 ou 200 pedras espirituais não causaria nem mesmo a menor ondulação no reino da alma de Nili. Nili sacudiu a cabeça e disse: não há necessidade. Tenho outras formas de obter pedras espirituais. Algumas pessoas estão tentando atrapalhar nosso recrescimento, então como podemos deixar que os seus desejos se tornem realidade? Vamos fazer uma viagem para o mercado do Instituto. O que nós vamos fazer no mercado? Uma luz brilhou através dos olhos de Nili. Vender espíritos demoníacos. Ele pensou sobre deixar Gubei vender aqueles espíritos demoníacos com taxas de crescimento nível Deus. No entanto, depois de pensar novamente, ele decidiu que seria melhor se ele fosse pessoalmente. Afinal, não seria educado contar com Gubei para tudo. Além disso, se Nili vendesse aqueles espíritos demoníacos nível Deus, ele mesmo poderia alegar que tinha os trazido do mundo minúsculo. Se eles não acreditassem nele, eram bem-vindos para ir investigar o mundo minúsculo eles mesmos. Não que fossem capazes de entrar de qualquer forma. Nili estava certo de que ele iria sofrer algumas obstruções na venda de espíritos demoníacos com taxas de crescimento nível Deus. No entanto, ele já tinha feito preparos mentais. Dentro do Instituto Alma Celeste, seus inimigos não ousariam fazer um movimento contra ele. Por isso, ele pretendia vender o maior número possível. Gritos ecoaram em todo o mercado do Instituto Alma Celeste conforme estudantes encheram o lugar, transacionando vários artigos. Nili e seu grupo fizeram a sua entrada no mercado. Lupial ficou um pouco desanimado quando ele percebeu o quão pobre eles eram. Nili, durante a última batalha, eu percebi a importância dos artefatos. O adversário que encontrei não era muito mais forte do que eu, mas ele tinha um artefatos grau 2 com ele. Não importa o quanto eu lutasse, não conseguia atingi-lo. Agora que estou no mercado, eu aprendi que um único artefatos grau 2 custa 60 a 70 pedras espirituais. Ele pensou nos seus dias na Cidade da Glória. Naquela época, 1 milhão ou até 10 milhões de moedas demoníacas eram pouco para ele. Mas ninguém reconhecia moedas demoníacas aqui. Lupial só poderia olhar os artefatos na vitrine com inveja. Quando Nili divulgou a notícia de que ele tinha espíritos demoníacos com taxas de crescimento nível Deus, atraiu imediatamente a atenção de muitos estudantes. Será que vocês ouviram? Esse novato chamado Nili vai vender alguns espíritos demoníacos nível Deus. Será que eles têm linhagem do dragão? De jeito nenhum. Um espírito demoníaco com linhagem do dragão e uma taxa de crescimento nível Deus seriam inestimáveis. Eles são espíritos demoníacos comuns, com taxas de crescimento nível Deus. Então, qual é o ponto? Os alunos discutiram entre si. Um nível Deus não é ruim. Afinal, nos reinos menores, um com taxa de crescimento nível Deus era 1 em 1 milhão. Espíritos demoníacos nível Deus eram muito atraentes para esses alunos normais. Essas pessoas corretamente adivinharam que Nili não podia recolher pedras espirituais da maneira usual,
porque alguém estava ficando em seu caminho. A notícia de que Murongil tinha dado a Nili uma surra e roubado suas escamas da alma já era de conhecimento geral. Apesar de Nili entrar com muita força, em última análise, isso se voltou contra ele. Portanto, era razoável ele ser alvo de bullying. Essa era a regra do Instituto Alma Celeste. Era culpa de Nili ele não ter ninguém por trás dele, embora possua um talento que outros invejam. Lupial projetou sua voz quando ele começou a divulgar. Espíritos demoníacos nível Deus à venda. Espíritos demoníacos nível Deus fresquinhos. 50 pedras espirituais por 1, mas vou dar-lhe 4 pelo preço de 3. Nili estava tentando vender tantos espíritos demoníacos quanto possível antes de Waling e os subalternos de Agawyung chegarem. 50 pedras espirituais era um preço extremamente barato. Além disso, eles vendiam 4 pelo preço de 3. Esta oferta imediatamente atraiu a atenção de muitas pessoas. Ao mesmo tempo, levantou a sua curiosidade. Apenas quantos espíritos demoníacos com taxas de crescimento nível Deus tinha Nili? Espíritos demoníacos nível Deus eram produtos bastante atraentes e os potenciais compradores aumentaram rapidamente em número. Logo, 2 operações foram feitas e 2 foram vendidos. No entanto, um pouco de negociação aconteceu e os preços foram ajustados para um total de 93 pedras espirituais. No início, havia muitas pessoas em pé, apenas observando. Mas uma vez que confirmaram que Nili estava realmente vendendo genuínos espíritos demoníacos nível Deus, sua excitação aumentou. Algumas pessoas não tinham tantas pedras espirituais no momento, então foram buscar mais. Espíritos demoníacos nível Deus eram bastante raros no mercado, apenas ocasionalmente visto ao redor. O aparecimento súbito de tantos espíritos demoníacos nível Deus teve um efeito como uma pedra atirada na superfície calma de um lago.